boa noite pra você, como é que foi o seu... Dormindo legal. Dormi legal também em alguns momentos, mas o fato é que o domingo legal, esse sim tem muitos motivos para comemorar na data de hoje. Eu tava revisando aqui Rick Souza, Breno Moura sobre os números, e o Rick Souza tem uma informação aqui que é maravilhosa, que é impressionante, que é essa característica do seguinte, é o que ele trouxe ali depois na informação, depois dos números que a gente vai ver aqui em detalhe. Se não rolar uma canetada no consolidado, o Celso Portiolli mais uma vez colocou o nome dele da história. A primeira parte do Domingão, exibida das 14h17 às 15h27, perdeu para o SBT por 7,7 a 8,07 pontos, ou seja, o Domingo Legal abriu 0,3 sobre a Globo na média de 1h20, 1h10 ali, mais ou menos nessa proporção, né? Então realmente é um número que impressiona, é um número que traz muito do que está acontecendo nessa disputa do domingo, que é no ponto a ponto mesmo, é de fato muito próximo, tudo muito próximo, e a gente vai, é claro, observando todas essas configurações a partir de agora juntos por aqui. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem neste domingo. Olha aí, o Salvatore falou aqui no nosso chat que ele só soube da resenha porque ele está lá no nosso grupo de WhatsApp, né, no nosso grupo do Zap, então fica o convite para você. Titio Juju tem que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, na vida e na arte, meu. Ora, quem sabe faz ao vivo. E aí, nesse sentido, é mais fácil se você puder fazer parte do nosso canal no WhatsApp, porque por lá eu mando as nossas lives, o momento que a gente tá chegando, tudo isso sempre é muito especial pra gente poder ficar juntos por aqui, tá bem? Você que tá chegando, obrigado pela companhia, deixe o like, estamos juntos por aqui. Chaparrão conosco, dizendo que o Sergio Caia ficou em terceiro lugar, mas esteve na cola do Domingo Legal. O Salvatore, que bom que você avisa no canal do Zap Zap, não é? Ana Paula também tá com a gente. Amanhã vai ter o Juninho Urgente, provavelmente teremos. Ed Jackson, tô chocado que Juju finalmente está alimentando o canal do Zap. Eu alimento ele só com as nossas lives, só com esses nossos momentos por aqui. Vamos lá. Quem mais? Marcelo Guel, boa noite, Gesla. Celso Portiolli e Hulk fazendo a exploração do gospel dominical, dizendo aqui o Ed Jackson. Trazendo a resposta para Ana Paula, a princípio, pelas prévias, o Domingo Legal levou sobre o Acerte ou Caia também. A Globo deveria colocar esse filme, ou um programa fixo da Eliana nesse horário que tá perdendo pro Domingo Legal. Eu acho que talvez seria uma saída, mas é que o caso é que é pedreira o que tem do outro lado ali. O Portiolli do outro lado ali do Domingão é pedreira pra Globo resolver. Não vai ser nem Eliana, talvez, que consiga resolver essa questão. Você que não deixou o like ainda, deixa o seu like por aqui, tá? José Bezerra, boa noite, obrigado pela companhia. Gustavo Lima, disputa entre o Domingo Legal, Acerte ou Caia e por aí vai. E o Domingão também, né? O Domingão entra nessa conta. Você não fica cansado, precisa tirar um tempo para descansar. É por isso que às vezes a live entra um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. É dessa maneira que eu vou levando aqui para conseguir levar toda a rede Gesla de entretenimento sozinho, né? Porque nobody não ajuda muito. É nobody. Enfim, vamos começar a brigar cedo já. No meu multiverso, o Chaparrão é o maior fã da Rede Gesla, diz aqui o Ed Jackson. Eu agradeço a todos vocês aqui no domingo, a nossa audiência maravilhosa. Por que vocês não voltam durante a semana? Fica o questionamento. Mas tudo bem. Obrigado, gente. Obrigado de coração, tá? Tereza Guimarães, dona Tereza, obrigado pela companhia também. Juliano Geraldo, boa noite, Gesla. Ana Paula tá dizendo que tá triste. Eu já começo a ficar triste, como diria o Gugu. Gugu, às vezes, ele vem aqui e fica triste. Tudo! Já começo a ficar triste. Tudo! É verdade, Gugu. Acontece. Já começo a ficar triste. E às vezes é só a gente falar sobre... Né? Então, a partir desse momento, Sacolândia! Vamos lá! É isso, às vezes a vida é um pouco Sacolândia, mas a gente vai se organizando. Boa noite para o Juliano Geraldo de Oliveira, obrigado. Marcelo Guel, nem Ivete, nem Xuxa, imagina Eliana. É que também o formato não sei se funciona. Ed Jackson, estou vendo na minha TV de 55 polegadas. Vai mandar uma foto. Manda uma foto pra nós. Manda lá no @JuniorGesla. Manda no @JuniorGesla, lá no nosso Instagram. Que aí eu vou exibir essa foto aqui. Preciso mostrar essa foto aqui. Quem estiver assistindo na televisão a resenha televisiva, manda pra mim no @JuniorGesla no Instagram, que eu quero ver vocês lá me assistindo. Pode marcar, ou então manda mesmo a foto, manda a foto na horizontal, pra eu poder botar aqui na nossa live. Pode ser? Pode ser? Espero que sim. O Salvatore eu vejo durante toda a semana e revejo inclusive, é verdade, viu? O Salvatore também tá sempre aqui. A Ana Paula tá sempre aqui, o próprio Ed Jackson tá sempre por aqui, Juliano também, obrigado a todos pela companhia, tá?
No caso, o Gesla é igual Gesla é igual ao SBT, só bomba no Ibope no domingo. Bombar no Ibope é só no domingo mesmo. Novo canal, boa noite, dormindo legal. Dormindo legal. O nosso negócio não é domingo, é dormindo. Dormindo legal. É isso aí, amigos. Bom, vamos lá então. Seguindo aqui, tá sem áudio. Vamos corrigir. Agora voltou o áudio. Quem mais? Chaparrão, estou sempre na espera pelo próximo Pauta Livre. Pauta Livre foi difícil sair essa semana por causa das urgências, né? Teve muito urgente. Juliano Dani Brandi bateu recorde de contar na hora, algo não conseguido pelo ex-apresentador. É uma característica, né? Acho que tem uma rejeição ao Datena, talvez, que a gente vai ver agora na Rede TV se vai se consolidar. Estou assistindo pela TV também. Quem estiver assistindo pela TV e puder me mandar essa foto lá na @JuniorGesla, eu vou ficar bem feliz, tá? Se puderem fazer isso, eu ficaria bem feliz para poder mostrar aqui vocês assistindo a gente também. Bem importante. Muito bem. Ana Paula com a gente, Marcelo Guel também, obrigado pela companhia. A todos que aqui estão conosco, vamos então aos trabalhos. Vamos trazer aqui como é que foi a progressão de audiência, mas principalmente eu quero trazer aqui para vocês esse feito, que pode ser um feito histórico importantíssimo para o Domingo Legal, que é essa possibilidade de ter, de fato, liderado sobre o Domingão nessa primeira etapa do Domingão, que começou às 2h20 da tarde, 2h17. Vamos então para as audiências aqui do glorioso Rick Souza, ou deixa eu ver aqui se eu vou pegar no Breno Moura. Eu acho que no Breno tem mais detalhado aqui, deixa eu dar uma olhada. Tem sim, mais detalhado nesse início de manhã ali. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Já falamos, né, sobre essa informação, o canal do Vanucci também trouxe e a gente falou sobre a possibilidade do Celso Portiolli ir para a Globo, mas eu acho que quanto mais ele conseguir bater a Globo estando no SBT, eu acho que a chance dele ir para a Globo fica cada vez menor também. Aqui essa informação que a gente já tratou durante a semana. Vamos lá, Melody soltou um modão ao vivo. Primeiro momento, há 4 horas atrás, o Domingo Legal toca o sino e lidera a audiência na Grande São Paulo. Às 14h19, Domingo Legal tinha 7.7, ou seja, 2 minutos depois de começar ali o Domingão, o Domingo Legal já tinha 7.7 contra 7.5 do Domingão. O Quebra Power tinha 2.3, Show do Esporte 1.2. Depois, às 14h23, Domingo Legal com 7.7 e o Domingão perdeu a audiência, ficou com 7.3. A diferença ficou em 0,4 naquele momento ali. 0,4, né? Depois, mais adiante, 14h28, nós tínhamos o Domingo Legal com 7.6 e o Domingão com 7.2. Permanece essa abertura de frente do Domingo Legal com 0,4 à frente do Domingão. Né? Portiolli toca o sino pela segunda vez e lidera contra Luciano Huck em São Paulo às 14h45. Aqui, esse número aqui é impressionante. Às 14h45, o Domingo Legal tinha 8,5. 8,5. Contra 7,5 do Domingão, 2,8 do Quebra Power e 1,2 do Show do Esporte. Mais pra frente, 14h49, o Domingo Legal tinha 8,3, Domingão 7,7. O Domingo Legal quebrou a marca dos 8 pontos, 8,5. É um número impressionante para o SBT de hoje, né? Para o SBT de hoje é de fato um número impressionante. 14h49, terceira vez, e jogou Luciano Huck para o segundo lugar e Portiolli toca o sino pela terceira vez, né? Dentro desse contexto. Aqui às 15h03, então já são 40 minutos aqui, 40 minutos, em que o Domingo Legal estava à frente do Domingão, né? Com 8 pontos aqui nesse horário, no Domingão com 7.6, e aí o Breno já trazia essa informação que o Domingo Legal estava liderando com 8 pontos entre as 14h18 e 15h15 contra o Domingão, que marcou 7.7. Esse é o número, olha que coisa impressionante. Depois, olha o que abriu de vantagem o Domingo Legal sobre o Domingão, porque aqui nós temos 8.52 para o Domingo Legal, 7.10 para o Domingão, então 1.4 na frente do Domingão, né? O Domingo Legal, Quebra Power com 2.95, Show do Esporte 1.42 e a sessão de cinema, eu acho que isso aqui não era na Rede TV, provavelmente era na TV Brasil, tem chance.
15h38, o Domingo Legal ainda liderava com 8.11 contra 7.5 do Bora Pro Jogo. Quebra Power sobe para 3.53, já espera pro Acerte ou Caia, né? E aí começa depois o jogo na Globo. Mas o fato da gente olhar para esses números e perceber a força do Celso Portiolli é o quanto o Domingo Legal tem lenha para queimar no que tange a conseguir ir para cima da Globo. A Globo já testou tantos formatos nesse horário, tantos formatos nesse horário, que cria-se ali uma percepção de que o Domingo Legal, com a consistência que tem, e de novo, falando do SBT, que é uma emissora que troca tudo de horário o tempo todo, né, tem um problema com isso, tem um problema grande com isso. E a partir do momento em que a gente vê o Portiolli conseguindo vencer tantos produtos diferentes da Globo, é sinal de que a gente tem um produto que realmente tem o coração dos paulistanos, né? O Domingo Legal ele consegue esse feito diante de diversos produtos da Globo já há muitos anos. Então é um fato forte essa vitória do Domingo Legal sobre o Domingão. Se de fato houve essa consolidação, e o Rick Souza traz aqui também essa informação de que se não teve canetada, se não houver canetada no consolidado, Portiolli conseguiu vencer de 8.07 contra 7.70 o Domingão na média do programa. Na média do programa, dessa primeira fase do Domingão contra o Domingo Legal, foi uma vitória de ponta a ponta dessa primeira parte, o primeiro tempo do Domingão. Então, de fato, é uma vitória consistente, é uma vitória forte e a gente vai observar isso dali para frente, né? Vamos observar isso acontecendo agora daqui para frente também. Vamos ver o que vem pela frente, mas o fato é que essa vitória ela mostra o quanto o Domingo Legal ele tem força contra qualquer produto da Globo. Ele é um hábito, de fato, né? Ele é um hábito muito grande e que a gente começa a observar, né? A gente começa a observar. Muito bem, você que está acompanhando agora aqui, trazendo as nossas configurações, os nossos patrocinadores, não tem patrocinador ainda, mas teremos algum dia. Mande a sua foto assistindo, dê um refresh aqui no meu Instagram, ninguém mandou foto assistindo, o Salvatore ou é o nosso amigo Eddie Jackson que falou, não permite mandar, não, já recebi aqui, Eddie Jackson mandando aqui, assistindo no televisor de 55 polegadas. Mais pra frente aí, olha aí, ó, está aqui. Eddie Jackson assistindo. Olha aí. Muito bem, muito obrigado, Eddie Jackson. Vou aceitar a mensagem aqui e vamos adiante. Muito obrigado pelo seu envio. Você que quer enviar também, manda pra gente aqui no @JuniorGesla assistindo o nosso resenha televisiva, tá certo? Vamos para os comentários de vocês rapidamente aqui para a gente passar para o segundo assunto. Vamos lá. Vamos lá, agora sim. Ana Paula com a gente, o Renan do Mr. Camaleão TV conosco, boa tarde galera, Gustavo Lima, pelo que eu vi hoje, Domingo Legal, liderou 3 vezes, só torta na cara ganha da Globo, volta a banheira. Se voltar à banheira, aí sim tem grandes ganhos, né? O Quebra Power quebrou foi a audiência da Record. Isso é verdade, Juliana, aconteceu mesmo. Quer dizer, tem alguns filmes que davam um pouco menos que isso, mas era difícil. Valnilton Silva, cadê o futebol da Record hoje que eu não vi? Foi ontem, né? Tiveram que transmitir ontem. Marcelo Guel, Domingão tá igual ao Calderola, chato, tá dizendo Marcelo aqui. Paulinho Santos, boa noite. O Chaparrão... também confirmando, né, que foi no sábado. Juliano Geraldo, Domingo Legal bateu 8,5 no Ibope. Ô louco, bicho, é isso mesmo. É um número impressionante. Eduardo Henrique com a gente, obrigado pela companhia. Acervo Alex Abreu também tá com a gente. Salvatore, no Quebra Power hoje, muitos casais me surpreenderam e brigaram. Tá interessante, pena que o Ibope não reage, mas é que é um Ibope bem... É uma galera ali que tem uma consolidação grande, né? Tem um núcleo que acompanha e vai acompanhar fielmente os Quebra-Power também. Eu quero ver se eu consigo falar sobre Power Couple hoje ainda aqui, senão a gente deixa para amanhã. Mas é importante, de certa forma, faz parte da estratégia da Record para migrar essa audiência depois para durante a semana. O que não faz parte de estratégia nenhuma é você não deixar o like. Então deixa o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like,
Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Fiquei aqui deixando o like, né? E fiquei aqui agradecendo quem está mandando a sua foto. Pode tirar selfie com a tela também, aí eu posso mandar um abraço para todos vocês aqui. Muito bem, você que está chegando nesse momento, deixe o seu like, ajude a Rede Gesla, ajude o nosso trabalho, porque senão é aquela coisa, Tudo! eu vou ficar triste. Já começo a ficar triste. Tudo! É isso aí. Então, muito bem, vamos adiante aqui. Alex Abreu já falei, Ana Paula também conosco. Marcelo Guel, futebol da Record tá flopado. O novo canal tá dizendo: Gesla, você gosta de séries como The Last of Us e The Walking Dead? Tem um vizinho seu de Porto Alegre, tem um ótimo canal, Take 4, o Luke, se você gostar, do Samoa Boy, que falou, faz uma live com ele. Eu não conheço muito dessas séries, não tenho tanta fluência nas séries, mas conheço algumas. Que legal, coisa boa. Leonardo Curica tá conosco também. Felipe Vidal, não é à toa que a Globo tá de olho no Celso, né? Incomoda. Geralmente a Globo leva quem incomoda. Adorei hoje o Domingo Legal, diz o Reinaldo Machado. Marcelo Guel, a Globo deveria botar o futebol para disputar com torta na cara meio-dia. Ia ser difícil. Como a gente nunca conversou... Ah, sim, já recebi aqui. Renildo, ele não venceu, ele apenas passou alguns minutos na frente. Essa é a informação correta. Renildo, é a informação por enquanto, mas a informação das prévias dá conta de que a primeira parte completa do Domingo Legal venceu aquela primeira parte do Domingão. Essa é a percepção que se tem ali nesse primeiro momento. Vamos ver o consolidado. Mas de fato, tem que olhar o consolidado, pode ser que não feche assim no consolidado. Leonardo está conosco, dizendo o seguinte: Leonardo Costa, o programa de hoje estava muito bom, o Passo Repassa sempre traz convidados interessantes para o Game Show, e ainda dizem que Game Show não funciona. Se não funcionasse, o próprio Acerto Caia não teria dado uma levantada nesse horário da Record, né, que seria tão importante. Val Newton, o domingo sempre vai ser do SBT. Eduardo Henrique, gosto da ideia de fazer reality show Casa dos Vilões no SBT. Alex Abreu, que o domingo do SBT contagie toda a programação a partir do dia 26. A emissora merece melhores índices também durante a semana. Torço muito pela nova grade. Eu torço muito pela nova grade para que tenha mais competição realmente, né? Acho que falta competição muitas vezes. E isso cria situações que acabam não prosperando para nenhuma das emissoras. Quem mais? O Renildo, a sorte do SBT é que tem muito puxa-saco. O Renildo está dizendo que eu sou o grande puxa-saco do SBT. Mas, Renildo, é como eu estou falando aqui até agora, né? Existe uma característica. O SBT ganhar da Globo é algo muito raro, né? E realmente, em outras semanas, ele bate o sino em alguns minutos ali. O que é histórico deste domingo é se de fato ele fechou aquela primeira parte contra o Domingão totalmente à frente. Aí sim. Aí não é puxa-saquismo, aí é um fato, né? Eu torço muito pela Globo, eu torço muito pelo SBT, pela Record, pela Rede TV. Eu gosto muito da Rede TV também, vou fazer o quê? Da Band também gosto demais. Mas o fato é que vencer a Globo é sempre algo muito difícil e que alguns conseguem em alguns momentos. Então esse é o ponto. Quebra Power tem tido bons embates, mas seria melhor voltar a ser gravado e exibido na segunda. No domingo não combina. Reinaldo Machado, SBT nota 10. O Chaparron também trazendo isso. Marcelo Guel, o Power da Ibope nas redes, mais que o BBB flopado. Tô amando Carol e Radamés, Thalita e Pessina, são boas duplas, né? São boas duplas. Marcelo Guel, o casamento do Boninho com a Record vai flopar a casa do patrão? Acho que não, porque ele não vai fechar uma parceria que seja de exclusividade, né? Acho que já é algo que ele busca desde o primeiro momento em que ele sai da Globo. Se não deixa um like, 85 pessoas, 49 likes. O SBT tem torcida, diz aqui o glorioso Alex Abreu. Felipe Vidal, se o SBT tem puxa-sacos, a Globo tem o quê? Não sei. Hoje assisti o Domingo Legal por causa do Coringa e depois ele estava no Acerte ou Caia, diz aqui o Salvatore. Jefferson Sotile fala sobre Pica-Pau ir pro SBT. Olha, Pica-Pau é o Chaves da Record, né? Vamos ver se consegue. Quer dizer, pro SBT acho que funcionaria. Tem uma história importante. Se o Celso for pra Globo, ele fica na geladeira como Eliana, diz o Reinaldo. Marcelo, o SBT mexeu com sua grade menos ao domingo. Domingo é o espelho, Dani tem que voltar a ver que o SBT é domingo a semana toda. É um pouco disso também, né? E esses são os grandes erros do SBT, me parece, que é deixar de ser SBT. Foi o que a Daniela falou essa semana. Deixar de ser SBT levou o SBT a essa posição de perder feio pra Record toda a semana. Durante toda a semana, menos no domingo. O Salvatore tá dizendo que o SBT tem muito puxa-saco mesmo. E tem mesmo, tem muito.
né? Tem muita gente que é SBTista raiz, assim como eu não sabia que tinha gente que era recordista raiz também, não sabia disso, mas certamente o SBT tem um público que aceita tudo, não, mas um público que senão daria audiência, né? Daria mais audiência. Mas é um público que tem uma característica de estar muito do lado da emissora o tempo todo, mesmo nos erros, né? E eu acho que isso sim é um problema. Isso é um problema. Vamos lá. Aquela gincana final do Passo a Repassa, diz o Eddie Jackson. Deixa eu achar aqui. Aquela gincana final do Passo a Repassa com as mesmas provas há 10 anos, não sei como essa bomba lidera. Pois é, né? Pois é. Também é importante olhar para isso. E eu imagino que o Portiolli esteja olhando muito para isso, né? Chaparrão, não consigo gostar dessa nova grade do SBT. Tirar Chaves e Chapolin do horário nobre é falta de respeito com o telespectador. E eu acho que é o tipo de produto que empurra o resto da grade mesmo. Então vai fazer falta. Eu acho que vai fazer falta mesmo. Juliano Geraldo, apostar em brigas em pleno domingo não tem cabimento, pois queremos alegria e entretenimento, pois já basta notícias ruins ao longo da semana, diz o Juliano. Mas aí eu acho que também a Record queria criar uma faixa que seja mais autoral nesse momento com o Power Couple, né? E dava certo, né, com o Hora do Faro, só que era mais tarde. Então tem uma questão nesse sentido. Ed Jackson, SBT só levanta no domingo. Felipe Vidal, será que os doramas no SBT vão ser sucesso? Vão ser... Deixa eu ver aqui. Peraí. Cadê? Dedo no like, galera. Felipe Vidal, será que os doramas vão ser vice? Acho que não. A Record nada de braçada com Cidade Alerta naquele horário ali. Não tem nenhuma chance dos doramas serem vice. Vamos ver se eles conseguem melhorar os índices. Aí já seria algo interessante. Eduardo Henrique, com a gente também. Chaparrão, toda emissora tem seus puxa-sacos, é verdade. André, imagina se a Raquel Sherazade estivesse no ar até hoje na Record. Ficou pouco tempo, né? O Domingo Record foi uma tentativa de trazer jornalismo pro domingo, que funciona tão bem durante a semana e não funcionou. Ed Jackson, nesse horário do Power Couple, seria bom o Canta Comigo ou o Love Dance. Também acho que não daria certo. Novo canal, Nova Grade errou em não ter nas novelas da tarde um bloco de novelas antigas mexicanas, tipo Rosa Selvagem, Simplesmente Maria, e aí vai. Encaixar no horário contra a sessão da tarde, o que acha? Não sei, cara, porque a Usurpadora também não consegue passar a Record, né? Então essa é uma questão. Reis, as novelas bíblicas reprisadas, chegam a dar mais audiência, né? Então é isso. Salvatore, se por acaso Bate der certo no SBT, é complicado hoje em dia, no único horário que tem entretenimento, também vão apelar para o jornalismo. Jefferson Sotilho, obrigado por me responder, estamos juntos. Dominguez lá no ar, diz o Ed Jackson. Josinaldo, por que o SBT não compra mais direitos de futebol? Dinheiro. Falta grana para conseguir investir, é caríssimo para qualquer emissora, né? Tanto que existe, né, uma questão que a Globo começou a abrir mão de campeonatos paulistas, campeonato carioca, porque as federações jogavam o preço mais alto justamente por saber que a Globo compraria, que teria mais poder de fogo. A Globo começou a recusar justamente para parar um pouco com essa especulação, né? Então tem uma característica. Ed Jackson quer saber quem é o Nobari, todo mundo quer saber, né? Ele nunca aparece aqui. Não é Nobari. É complicado. Reinaldo é SBTista, vai cair a audiência do Bom Dia e Companhia. Acho que cai mesmo, acho que vai ser difícil. Chaparrão, você acredita que existem bandistas e rede-tevistas raiz? Acho que não tanto quanto as outras emissoras. Antes de 2004, acho que não dava para torcer para a Record. A Record teve uma questão importante ali. Rodrigo Diniz está conosco, obrigado pela companhia. Josinaldo, é bem legal o programa de game show do SBT. Temos também o André Cabral, eu colocaria o Quebra Power à noite por volta de 10h30. Talvez, né? Eu vou perdoar a Record porque o PC só dura 2 meses, volta Cine Maior. O filme tava dando melhor antes, né? Chaves vai ir pro domingo do SBT, acabou com o Luciano Huck, mas não vai nesse horário. Eusébio Mesquita, boa noite, espero que essa nova grade do SBT dê certo, diz o Eusébio. Juliano, o SBT deveria resgatar os artistas e jornalistas raízes que perdeu ao longo dos anos. Alex Abreu, Dani Bey já falou que não dá para comemorar 4 pontos no Ibope, a ambição dela é retomar a vice-liderança. As mexicanas têm mais potencial de ir atrás dos 9 pontos de força de mulher. Eu acho que sim, mas força de mulher e turcas têm mostrado que são um fenômeno, então acho que isso é importante, né? Importante olhar para isso. Lucas Félix, Gesla, o SBT não iria exibir episódios de Chaves e Chapolin que lá atrás passavam no Multishow, só que redublando. Eu acho que estão fazendo isso, inclusive, mas vão soltar aos poucos, né, em ocasiões mais específicas. Temos também, deixa eu ver aqui, eu já falei do Lucas Félix. Ed Jackson, eu vivo o dilema de ser recordista e ser hater da IURD e amar a Records, aqui o Ed Jackson. Rodrigo Diniz,
O Domingo Legal está muito cansativo, embora o Passo a Repassa esteja tanto tempo no ar, ainda é o único quadro que presta, mas seria bom alternar com o Curtindo uma Viagem. Eu acho que se o Curtindo voltar, vai ser junto com o Passo a Repassa. Eles não vão ser malucos de tirar o Passo a Repassa da grade, porque funciona muito bem. André Cabral, o SBT tem puxa-sacos como 3 na fila aí. Tá querendo causar intriga na fila, o André Cabral. Josinaldo, Bate era para comandar o programa da tarde no lugar do Tá Na Hora para disputar mais com a Record. Acho que não tem uma questão. Não tem como bater a Record ali. Ali a Record é a reina absoluta, é melhor ser contra a programação. Achei Alô Você um nome ruim, não seria melhor Alô Bate? Também acho Alô Você um nome ruim, mas a justificativa seria, até para não ter... Depois se sai o Bate, aí tem que botar Alô Júnior Guesel, sei lá. Enfim. Quem irá apresentar o SBT Notícias no sábado? Pergunta o Gustavo Oliveira. Sabe se terá horário nacional? Achei legal o SBT ter jornalismo no sábado. Não sei quem é. O SBT poderia colocar o Universo Chespirito das 12 às 14 no domingo? Não tem necessidade, né? Tá ganhando. Chaves e Chapolin dá audiência, mas tem faturamento? Não tem, Eusébio. Essa é a questão. É uma alavanca de audiência, mas não tem muito anunciante. Essa novela da Record vai até que mês? Pergunta o Reinaldo Machado. Vai até julho, se eu não me engano. E aí entra a Iludida, que provavelmente vai dar muito certo pra Record. Não entendo porque o SBT não coloca Minha Mulher que Manda no Domingo Legal. Já teve algumas temporadas também. Muito bom ter um canal do YouTube que faz live sobre TV aos domingos. Parabéns. Obrigado, Rodrigo. Mas daí volta durante a semana também, né? Daí é muito triste. Mas tudo bem. Ed, já falei. Cândido Pereira, Acerte ou Caia. Deixa eu ver. Salvatore, também sou hater da Yurd e gosto da Record. André Cabral, alô, você era o bordão do Vanucci, não o Zé Armando, sim o Fernando. Verdade, Fernando Vanucci, grande figura. Vamos adiante aqui. Felipe Vidal, novela mexicana bateria o Cidade Alerta com certeza, porém com o tempo. Eu acho que não, Felipe, até porque elas saíram do ar por justamente não conseguirem bater. Era uma questão. Se o Datena flopou, por que o Desconhecido da Chinela daria certo? A Dani Brandi tá dando certo ali, o período é menor também, é só pra São Paulo. Então acho que pode funcionar. Essas figuras popularescas sempre deram certo no SBT, né? Vamos então, agora sim, gente, estamos atrasados aqui com os assuntos. Vamos adiante, porque eu quero falar a respeito do Domingo Legal, que, pelo que tudo indica, venceu mais uma vez o Acerte ou Caia. Vamos com as audiências que nós temos aqui neste momento, no levantamento que o Breno Moura trouxe e também que nós temos aqui... Ah, mosquito! Perdão. Deixa o like. Faz favor. Y la pregunta que me parte el corazón, ¿por qué no dejas el like? No dejas el like. Es solamente en el olvido, es realmente una maldad. No dejas el like, no dejas el like. Me quedo aquí te esperando y tú no dejas más tu like. No dejas el like, no dejas el like. Es solamente en el olvido, es realmente una maldad. No dejas el like. ¿Por qué no dejas el like? ¿Por qué no dejas el like? Es la pregunta que me parte el corazón. Vamos então com os números do Domingo Legal diante do Acerte ou Caia, quando a gente observa a movimentação que aconteceu neste domingo. Vamos lá então, vou trazer aqui no Breno Moura como estavam essas audiências no momento em que o Acerte ou Caia entra nesse embate com o Domingo Legal. O fato é que a gente já tinha ali o estrago feito pelo Quebra Power e o Domingo Legal muito à frente já, inclusive do Domingão. Então isso traz números importantes aqui. Às 16h26, deixa eu ver se o Rick Souza que tem um pouco mais detalhado aqui, eu acho, esse número, para a gente conseguir trazer com mais precisão. Deixa eu ver aqui, vamos carregar. E aí a gente vai olhar para esses números do Domingo Legal diante do Acerte ou Caia. O Acerte ou Caia continua sendo um produto que chega perto, né? Chega perto, mas que não tem a mesma força que tinha em outros momentos. Na semana passada, na casa decimal, com muito pouca diferença, o Acerte ou Caia venceu o Domingo Legal, quebrou uma sequência de 6 semanas de derrotas e agora parece que volta a ser derrotado para
o Domingo Legal. Então vamos ver de que maneira isso aconteceu na tarde de hoje para a gente poder repercutir juntos também essa característica. Vamos lá. Às 16h14, aqui nós temos agora sim o número do Rick Souza, depois eu quero ir lá para o Breno Moura, que tem mais detalhamentos também. Às 16h14, nós tínhamos ali o Domingo Legal com 5,93, ainda diante do Futebol, que já estava com 16,8. O Domingo Legal tinha 5,93, Acerte ou Caia 4,23. Começou ali na casa das 15 para as 4, eu acho, né? Por aí. O Acerte ou Caia, né? Depois, mais para frente, nós tivemos às 16h26, o Futebol na Globo com 17,38, Domingo Legal 5,95 e o Acerte ou Caia nessa casa dos 4,2. Por que isso chama atenção? Porque, de novo, é uma tendência o Acerte ou Caia, inclusive nos momentos que é a Supertela que passa no domingo à tarde, acho que é, né? No momento que o filme entrega pro Acerte ou Caia, geralmente cai e vai pro Domingo Legal essa audiência. Tem um pouco disso. Mas depois a gente começa a olhar a movimentação e o Acerte ou Caia vai crescendo, empata com o Domingo Legal e passa. Isso nos domingos que o Acerte ou Caia vence, né? Na sequência de vitórias, inclusive, que o programa teve em outros momentos. Agora, aqui, quando a gente olha para a sequência depois, vejam só os números aqui. Às 16h39, Futebol na Globo dando 18, o Domingo Legal dando 6,10 e o Acerte ou Caia 4,18. 16h48, 16,4 no Futebol da Globo, 6,33 no Domingo Legal, 5,34 para o Acerte ou Caia. O Domingo no Cinema na Band também pontuando ali com 1 ponto naquele momento. Mais adiante, vamos lá. Às 17h28, Futebol na Globo tinha 19,9, Domingo Legal 4,91, o Acerte ou Caia 4,8. Então são outros números aqui importantes da gente olhar, né? 4,9, 4,8. Começou a encostar o Acerte ou Caia na fase final. De novo, 17h35, 5,32 para o Domingo Legal, 5,23 para o Acerte ou Caia. Mais para frente, a gente tem aqui ainda esses números importantes de audiência. Deixa eu buscar aqui no Rick Souza, porque aqui já paramos no Breno Moura nessa movimentação. Mas a gente vê que em nenhum momento o Acerte ou Caia toma frente até esses momentos. Às 17h25, já falei, 5,1 para o Domingo Legal, 5,02 para o Acerte ou Caia. 17h49, vamos lá. 17h49, vamos trazer aqui para vocês, pelo Rick Souza, como é que foram os números. Nós tivemos 17h49, o Futebol na Globo com 21 pontos, acho que é um dos maiores números desse ano, inclusive. Domingo Legal com 5,23, o Acerte ou Caia com 4,42 e dessa maneira seguiu aqui a programação. Vamos ver se nós temos mais algum número mais para frente. Acho que é isso. Então, nós temos aqui, já no encerramento, me parece que em todos os levantamentos que foram divulgados nas prévias, nós temos o Domingo Legal à frente do Acerte ou Caia de novo, né? Então o Acerte ou Caia vive um momento de derrotas sequenciadas, quebrou essa sequência na semana passada, mas parece que a Record já tem que começar a dar uma olhada em como fazer esse formato render de novo, porque o Domingo Legal está conseguindo vencer com certa facilidade o Acerte ou Caia. É uma característica para ficar de olho, é algo para de fato observar, não só agora, mas também nas próximas semanas, enquanto a Record estuda essa programação, vê o Power Couple perdendo quase que toda semana para o SBT, com uma vantagem muito grande para o SBT. Então são números importantes para observar daqui para frente. Vamos lá, deixa eu ver rapidamente mais alguns comentários de vocês por aqui. O André, deixa eu ver. Cadê a galera que tá com a gente aqui? Vamos lá, você que ainda não faz parte do nosso canal no Zap, nosso grupo lá no Zap, não deixou o like também. Quem não deixou o like, eu só tenho a lamentar agora, porque já soltei todas as vinhetas de like que eu tinha. Mas quem ainda não faz parte do canal do WhatsApp, pode entrar lá, eu não mando 1 milhão de mensagens, é só quando a gente tá ao vivo de fato. Vamos lá. Salvatore, você descansa algum dia? Que dia você não faz live? Faço todos, praticamente todos. O que você acha das duas novelas inéditas mexicanas? São novelas de 23 e 24. Acho que é interessante fazer esse teste, né, Leonardo? Acho que é importante. Juliano, Rodrigo Faro no comando do Viva a Noite às sextas. O que acha? Sexta-noite é um momento complicado da programação, né? Porque não tem um share muito alto nesse sentido. Então também teria isso. André Cabral, eu gosto de todos os canais e tenho ranço de todos ao mesmo tempo.
Esse é o espírito. Esse é o espírito. Gostar de todos e ter ranço de todos ao mesmo tempo. Reinaldo Machado, Datena vai dar 0 na Rede TV. SBT arrasou com as atrações da linha de shows. Perrito Ted conosco. Isso que é legal. Ed Jackson, na SBT foi esperto em colocar o Ratinho mais cedo nessa crise de vale tudo. Acho que o Ratinho pode se dar bem e manter 4 a 5 pontos. Também acho. É inteligente. É mais popular, né? Deixem o like. Né? Vamos lá. Cadê? Gessé Soares tá dizendo, por favor, deixem o like. O Gesla comprou essas perucas ou foram alugadas? É uma peruca só, na verdade, que serve para todos os personagens já feitos. Fica fácil pro Domingo Legal vencer, Tom Cavalcante recebe com míseros 2 pontos do PC. É isso, é uma questão. Deca, acho o programa do Celso Portiolli tão chato, diz aqui a Deca. Ed Jackson, Gaslinha trabalha a escala 7/0. Cine Maior, perfeito. Alex Abreu, aqui agora será mais jornal racional e menos tá na hora, será mais zoação. Alan Rapp, ex-Pânico, é o diretor, né? Prevejo a Gaga de Léus comentando sobre economia doméstica, por exemplo. Pode ser. Se for esse caminho, eu acho que o SBT tem a condição de ser uma alternativa. E acho que isso é muito importante, o SBT ser alternativa. Boa noite pro Kilda Aricena, o verdadeiro Domingo Legal, Gesla, e boa noite, pessoal do chat. Lembrando que você que quiser mandar a sua foto assistindo, ó, tira aquela selfie aqui, ó, com o seu celular, assistindo o nosso resenha televisiva e manda lá no @JuniorGesla. Manda lá no @JuniorGesla, faça como Ed Jackson. Ed Jackson já mandou a foto assistindo aqui na sua TV de 55 polegadas, meu amigo. Então, mande você também a sua gloriosa foto assistindo o nosso resenha televisiva. Eu espero por vocês, tá? Manda lá pra nós. Pode mandar uma selfie assim, ó, assistindo a televisão. E aí, a gente vai juntos construindo aqui a nossa resenha. Quem mais? Kilder, já falei. Deca dizendo, aqui no Rio o público quase não vê o SBT, não é um lugar tão forte, né, para o SBT. Chaparrão, será que vai dar certo um programa policial dirigido por um diretor de programa de humor? É que geralmente o diretor ele tem a possibilidade de transitar entre áreas, né? Vamos ver se isso vai dar certo. André Cabral, vão jogar areia de gato no nome do Aqui Agora. Fernanda Abreu fala do programa da Virgínia. Obrigado, Fernanda. Por enquanto eu não tenho muitos números, né? Tem que buscar mais. Idair Alves, esquece se acerte ou cai. Esse programa não é bom, diz aqui o Idair. Pair Couple, como diria Rafa Brits. Reinaldo Machado, já o povo vai cansar do Acerte ou Caia, como Dança Gatinho. E o Boninho na Record, pergunta o Luciano Rosa. Falamos sobre isso, tem vídeo aqui na Rede Gesla. Pode ser que dê negócio aí também. Papoquei o like nessa live agora, Gesla, muito obrigado. Você que ainda não deixou o like, deixa aqui também. O Aqui Agora tinha o Maguila, né? Feliz, o homem do sapato branco. Esse é o espírito do programa, o bom humor, de fato. Agora que eu percebi que não tinha dado like, como assim? Pela TV a gente esquece, tá certo. O Perrito Ted... Vocês querem que Perrito Ted dê conselhos? Não hablo mais. Como assim? Vai lá descansar. Perrito Ted tem que descansar. Rede Gesla com um pico de 100 pessoas ao vivo. É isso mesmo. Só não concordo da nova grade do SBT em voltar com desenhos. Que seja pelo menos com os desenhos antigos que os adultos vão querer assistir. Acho que faz sentido essa questão importante, né? Quem mais? Ed, também estou assistindo pela TV, mas conectado pelo celular através do app do YouTube. Luciano Rosa azedou o The Voice, a Casa do Patrão. O The Voice não, eu acho que já vai ser no segundo semestre. A Casa do Patrão eu também acho que não. Porque o Boninho, na verdade, ele vai ser independente, né? Dentro dessa questão. André Cabral, Gaga de Léo, segue trabalhando. Ed Jackson, queremos live de peruca qualquer dia aí. Talvez eu faça uma, tipo Ricardo Boechat, bota a peruca e finge que não tá acontecendo nada. Quem mais? Deca, Boninho vai pra Record. É que ele não vai, né? Ele é parceria ali. Só não manda o selfie porque a tela da TV fica toda branca e não dá pra ver a beleza de seus olhos verdes. Olha só, mas que garboso, Ed Jackson, obrigado. E Daíra Alves conosco. Ed Jackson, acho que o Bate vai incomodar o Passaia, aposto 4 pontos. Acho que vai ser difícil. Mas é um caminho. Pra mim, se tem um produto que pode incomodar a Record, é esse do Bate, né? Seria o Perrito Ted o bebê reborn da Rede Gesla, quem sabe, né? Quem sabe. Olivaldo Coelho está conosco também, obrigado pela companhia. Todos que estão chegando nesse momento, muito obrigado. Vamos seguindo aqui com a nossa gloriosa resenha televisiva, porque eu quero trazer agora
um pouco sobre as audiências, tanto do Brasileirão na Globo, quanto do Brasileirão na Record. Nós tivemos na Globo hoje números bastante impressionantes, porque chegou ali em momentos a 21 pontos o jogo na Globo. Tem um apelo gigantesco o futebol na Globo, mas hoje foi um dia muito bom. Então acho que naturalmente vai conseguir empurrar a audiência do Domingão, né? Domingão depois disso. E aí a gente vai ver de que maneira vai avançar isso a partir de agora. Quando a gente olha para os números que foram trazidos hoje do futebol na Globo, nós tivemos 21,06 às 17h49, né, um número alto para a Globo nesse momento. Claro, tinha espera, um pouco de espera para o Domingão, um pouco, mas o interesse maior sempre será pelo futebol, né? Então o futebol na Globo dando 21 pontos ali às 17h49, é um número importante para o futebol da Globo. Tivemos mais para trás ainda, lá no início, na transição, futebol na Globo tinha às 16h26, 17,38, 16,78 às 16h14, né? O bora pro jogo é que é o problema, tinha 7,59, mas menos de 40 minutos depois a Globo já tinha saltado para 16,78. Esse horário na Globo ele é muito, muito tradicional e de fato ele consegue trazer números bem relevantes para a história da Globo nesse momento, né? Então foram bons números para a Globo nesse sentido. Quando a gente olha para a noite de ontem e a maneira com que aconteceu a audiência de uma forma geral, né? A audiência de uma forma geral do próprio futebol na Record na noite de ontem, nós tivemos aqui às 21h07 em São Paulo, o Cidade Alerta foi depois ali, vamos ver como é que foram as prévias do futebol na Record. Deixa eu ver aqui. Futebol na Record foi às 7 da noite, né? Não tem esses números ainda, mas a gente vai buscando, claro, nessa sequência. A Globo tem muito a comemorar com a audiência no futebol hoje. Vamos adiante, vamos lá, porque eu quero falar com vocês também sobre, né, Vale Tudo. Vale Tudo ao menos gera polêmica, né? Ontem no Legalzinho eu trouxe um pouco desse assunto para poder falar a respeito da percepção que eu tenho de alguns pontos ali, e eu tentei contemplar a minha visão, que é uma visão complexa, que vai meio que de 8 a 80 nesse sentido. Eu gosto muito da novela, eu acho que a novela tá muito boa, eu gosto do elenco, tenho algumas ressalvas com alguns deles ali, tenho ressalvas com o texto da Manuela Dias, mas por outro lado tem várias adaptações que ela tá fazendo que são bem interessantes. Então eu procurei aqui explanar isso de uma maneira mais aberta, né, trazendo vários pontos de vista, várias questões ao mesmo tempo, olhando, né, para toda a movimentação que Vale Tudo traz, né, dentro da sua configuração, mas a galera sentou-lhe o sarrafo no Titio Juju nos comentários, uns dizendo que eu sou completamente incoerente. Parei na hora que falou Vale Tudo. Parei na hora que falou fulano é bom. Ou então parei, é um chatão, só reclama de tudo. Então a galera ficou entre esses dois extremos. E aí eu gostaria de comentar alguns comentários desses, para a gente poder juntos observar, né, de que maneira nós estamos construindo nossa conversa por aqui. Justamente porque eu quero dizer isso, porque eu acho que existem questões importantes, e eu tenho falado isso em várias ocasiões, desde o início da cobertura de Vale Tudo, sobre o quanto existe um olhar, na minha visão, existe um olhar que ele não consegue contemplar que a novela pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, dependendo do aspecto que se observe, dependendo da maneira com que se olha para a novela, né? Então é um ponto que eu acho importantíssimo de ser observado e que estou trazendo essa imagem aqui, que tapou minha cara completamente, né, para poder falar a respeito desta temática de Vale Tudo e da maneira com que a novela tem dividido opiniões e sido extremamente polêmica em vários momentos, né? E esses comentários aqui na Rede Gessler, para mim, eles marcam muito isso, assim, porque realmente foi uma saraivada de críticas que Titio Juju tomou, e eu quero falar algumas delas aqui, porque eu achei umas muito boas e outras que também são importantes de rebater, né? Tem um que eu gostei muito, um comentário que eu gostei muito, que eu quero ler aqui, que disse que se eu fosse crítico de cinema,
e tivessem concorrendo Fernanda Montenegro por Central do Brasil e também gloriosa Carla Perez por Cinderela Baiana, eu daria o Oscar para Cinderela Baiana. Vejam só como é grave o tipo de acusação que eu recebo aqui a respeito dos nossos comentários. Mas enfim, vamos falar a respeito disso, né? Para a gente poder trazer estas informações para vocês a partir de agora. Vamos lá. Você que está chegando aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua participação. Já já a gente segue falando sobre outros assuntos também, mas nesse momento eu quero trazer um pouco desse olhar de Vale Tudo também, que é importante, é um assunto que tem repercutido aqui dentro deste canal. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Tem alguns comentários importantes que eu quero tentar trazer para vocês, com muita alegria, com muita calma nessa hora. Vamos com muita calma nessa hora, que isso é importante. Vamos lá, deixa eu ver os comentários de vocês primeiro, que daí depois eu falo isso aqui, e aí a gente vai direto para os pontos importantes. Vamos lá, agora sim. Deixa eu ver a galera que está aqui conosco. Ontem vi a luta do Popó e do Danagli. Mesmo com a Renata narrando o jogo na Globo, ela foi bem na audiência, nada contra, mas não gosto dela como locutora, diz aqui o Juliano, né? Vamos lá, quem mais? Cadê? Deixa eu ver a galera aqui falando. Corinthians e Santos, né? Pegou muito Corinthians, sempre tem um apelo muito grande. Vamos lá. Juliano com a gente. A galera que está dizendo que o tio Juju é galã. Isso é uma novidade para mim. Será que a viagem passa Vale Tudo no Ibope? Olha, eu acho que corre o risco, viu? Quem mais? Gesla sabe explicar por que vai ficar alguns dias de domingo sem futebol na Record, porque tem alguns jogos que são exclusivos do Prime Video. E a negociação da Record é com a mesma detentora dos direitos do Prime Video, essa é a questão. Vamos lá. Deixa eu ver. Deca disseram que a Globo pediu para Manuela Dias seguir a trama original. E acho que no geral ela tem seguido, né? Ela tem seguido. Mas, vamos lá. Tapou a cara do Guegués, o galã das noites de domingo, logo ele que gosta de aparecer. Exatamente. Luiz Henrique Pinho com a gente, você poderia falar de Vale Tudo e Power Couple na mesma live, já que tá sem tempo. Não, é que na verdade eu vou ter que buscar mais informações. Do Power Couple eu não consegui assistir todo o Quebra Power, então essa é uma questão importante. Ed Jackson, já falei, para ter cobertura exclusiva, né? Mas eu gosto de separar o assunto, acho importante. Acho a Maria de Fátima uma boa vilã pra Caverna Flopada. Essa fase dela tá muito infantil. Rádio Gazeta está conosco. Olá, amigos. Tem muitos sites falando sobre a possível volta da TV Globinho no segundo semestre. Acho difícil. A Rayane partiu pra cima do Everton. A Diva acordou pro jogo. Preciso buscar essa informação também. Olivaldo, não ligar a TV agora. A gente não agrada a todos, não, com certeza. Você acha que a viagem pode passar Vale Tudo no Ibope? Olha, não duvido, viu? Não duvido mesmo. Espero que a Globo consiga a tempo resolver Vale Tudo. O canal Esporte é Raça, Domingo Legal, liderou antes do Domingão entrar no ar ou na hora do futebol? Foi durante o Domingão, durante o primeiro tempo do Domingão. Vamos lá, deixa eu ver aqui, o Alex Abreu com a gente também, dizendo: eu gostei do seu vídeo sobre Vale Tudo, pra mim o grande problema da Manuela Dias nesse remake só tem salvação se trocarem. Fagner Barbosa, cheguei ao canal do youtuber mais gato da web. Da web? Aí eu fico me achando. Muito obrigado pela companhia de todos. Kilder dizendo para seguir a trama original, mesmo com a sociedade e as tecnologias de hoje, mas é que essa adaptação ela seria pouca coisa, né? E Daíra Alves, eu gosto do Domingo Legal, tirar a Raquel da Record por falta de audiência, e colocou esse Power Couple, um programa que só dá até medo de assistir. André tá com a gente, é um acordo com a LFU e a Record, a LFU entrou com a cara, ô louco bicho. Brincadeira, quase que eu caio aqui. Esse é o canal de família, gente. Rede Novela, boa noite, tá conosco. Como tá a audiência agora do Domingão e do futebol na Record? Agora não tem futebol na Record nesse momento, né? O futebol na Record foi ontem, foi no sábado. Vamos ver se eu consigo atualizar aqui, nesse momento, as audiências. Vamos ver. Por enquanto, aqui nem Henrique Souza, nem o Breno trouxeram números novos. Deixa eu dar uma olhada pra gente chegar lá. Ainda não temos outros números. Deixa eu ver se nós temos aqui nos gloriosos WhatsApps da vida. Por enquanto ainda não. Então vamos lá. Deixa eu comentar comentários que a galera deixou a respeito de Vale Tudo.
aqui na Rede Gesla, no vídeo que eu fiz ontem, né? Então temos várias pessoas que deixaram sua participação e eu acho importante a gente trazer um pouco desse comentário para a gente poder entender de que maneira o pessoal também está vendo como eu estou falando aqui da novela, e eu acho importante fazer isso. Então vamos lá. Deixa eu trazer a imagem aqui de Odete Roitman e Heleninha Roitman. E aí é uma questão. O Coisas de TV também fez um vídeo bem interessante falando que a Odete Roitman tá parecendo mais uma loba do que uma vilã, né? E a loba, ela tende a ter a admiração do telespectador. Perdão, então tem uma característica nesse sentido. A maneira com que se está apresentando a Odete Roitman para esse novo público é como uma vilã, sim, mas que tem o seu lado mulher sedutora e tudo mais, como a Odete Roitman dos anos 80 tinha também, e ao mesmo tempo alguém que é muito prática nas suas decisões, né? Muito prática nas decisões. E isso eu acho que traz, com certeza, um olhar de certa afeição do público, embora tenha as maldades da Odete Roitman. A Odete de 88, ela era muito mais... ela não tinha momentos muito fofos, não, me parece. É o que me parece. Nós tivemos alguns comentários aqui que eu acho que são importantes. Eu falei ontem no Legalzinho a respeito de como existe e de novo, são todas pautas importantíssimas para a sociedade que são tratadas, mas eu sempre acho, e o Rafael Montes, autor de Beleza Fatal, falou isso também, que, em outras palavras, a pauta precisa servir à história, e aí ela se torna muito mais educativa, porque ela vira uma questão de, olha, isso aqui existe, o que você quer pensar sobre isso? Isso aqui existe. Né? A partir do momento que as pautas sociais são utilizadas como... que a história é utilizada só para as pautas sociais, de uma certa forma, com alguns personagens trazendo isso, perde-se a oportunidade tanto de discutir de uma maneira madura e com todas as camadas da sociedade, através de um personagem, uma questão social, por conta de parecer algo simplesmente colocado ali como uma pauta, e não como algo relevante para a história. Eu acho que esse é o problema em muitos momentos do texto da Manuela Dias. São pautas absolutamente importantes, mas que são colocadas ali sem tanta função dentro da história. Né? Então tem alguns comentários aqui. Por exemplo, exatamente, não dá para discutir todas as pautas sociais numa novela só. Né? Diz aqui, essa pessoa que comentou, estragou o texto de Gilberto Braga. O outro comentário diz o seguinte: cheguei à conclusão que a grande vilã deste remake é Manuela Dias. Que insuportável. Chamem o Valcir Carrasco, pelo amor de Deus. Valcir Carrasco, ele jogaria o Odete Roitman talvez no chiqueiro? Talvez, quem sabe. Outro comentário que eu achei muito interessante nesse vídeo que eu postei ontem aqui na Rede Gesla é o seguinte: o texto é muito didático, a todo tempo chama o espectador de idiota. É complicado. É a visão de um telespectador. Né, de que o didatismo do texto ele não é reiterativo no sentido de outros autores que usam essa reiteração para marcar alguma história na cabeça do telespectador, mas ele é didático, ele tenta ensinar como se fosse dentro de uma sala de aula para o telespectador essas grandes discussões sociais que existem. Então isso eu acho que afasta um pouco o público também. Né? Tem outros comentários também aqui que eu não quero trazer, justamente porque eles levam ou totalmente para um extremo ou totalmente para outro, e eu acho que não é o caso de nenhum dos dois. Né? Aqui tem gente dizendo o seguinte, que a Maria de Fátima está dando ranço não por estar bem na atuação, mas por ser terrivelmente ruim. Eu não acho que esse seja o caso, eu acho que faltam algumas coisas para a Bela Campos, mas ao mesmo tempo existe também um olhar muito forte nesse aspecto. Né? Existe um olhar muito forte das pessoas que não enxergam uma atuação da Bela Campos que seja satisfatória e aí acabam indo para ela tá desagradando ou tá irritando porque a atuação é ruim. Eu não acho que a atuação seja ruim, também não acho que seja a melhor atuação que poderia ser feita para a Maria de Fátima, que é uma personagem muito grande, então é uma questão que precisa ser observada. Outros comentários, comentando comentários que estão aqui no nosso vídeo de ontem. Gente falando também que Bela Campos é muito ruim. Eu não concordo que seja tão ruim assim, também não concordo com quem diz que ela está arrebentando, arrasando. Eu acho que ela está no meio do caminho, para mim. Né? A personagem é muito difícil. Tem um comentário que eu acho bem interessante aqui também, que é o seguinte: hoje as pessoas também são mais cretinas, vão torcer para Odete. Esse era um risco que a Globo certamente assumiu no momento em que decidiu produzir Vale Tudo, no momento polarizado que vivemos. Né? Haveria
provavelmente, uma torcida maior para Odete Roitman do que em 88. Mas eu acho que esses elementos que eu trago para vocês, de ela ser uma vilã carismática, por um lado, e de ela ter alguns momentos mais doces, ou alguns momentos em que ela enfrenta os filhos com argumentos que são válidos para o telespectador em alguns momentos. Claro que os métodos são ruins, mas ela coloca alguns argumentos, né? Nessa briga específica com o Afonso, em que ele joga basicamente todas as pautas sociais ali para ela sobre a TCA, se tivesse sido um pouco melhor construído isso, se ele tivesse conseguido ir por outro caminho, se o texto fosse por outro caminho, seria interessante para encurralar a Odete Roitman. Mas da maneira com que foi, ficou muito fácil ela levantar e dizer, bom, então eu vou trabalhar para sustentar a vida de luxo de vocês. E aí não criou-se uma equivalência entre essas duas visões de mundo. Criou-se um olhar de que a Odete, no fim das contas, está sustentando todo mundo. E isso para muita gente acaba pegando nessa característica, né? Nessa característica de que foi um argumento um pouco vazio do Afonso no momento em que ele simplesmente joga todas essas questões de uma vez e não fala sobre a otimização da empresa e tudo mais. Então acho que são pontos que seriam importantes de explorar para criar equivalência entre o Afonso e a Odete, né? E aí eu acho que é um erro de adaptação ali nesse sentido. Aqui, outro comentário interessante, comentando comentários do vídeo que ontem apareceu por aqui. O problema não é debater essas questões, também não acho que seja o caso. Mas fazer isso numa obra já pronta e de sucesso é tiro no pé. Fazer isso numa obra original não seria tanto problema. Descaracterizou totalmente a novela, o público que viu a versão de 88 não quer ver isso, essa altura é muito difícil complicar isso, né? Então, existe uma questão, também tem gente falando aqui, um outro comentário que diz o seguinte... O problema é colocar isso de forma rasa, só para mostrar o quanto tal personagem é perfeito e os outros imperfeitos. Falar apontando o dedo para o público sem ser convincente nas palavras e aí trazer todas essas pautas, né, esquecendo que é um entretenimento, fica parecendo palestra e fica chato. Já sugeri um comentário para separar as pautas da novela, cada uma se foca em algumas coisas específicas. Colocar todas em uma novela só é loucura, fora o texto que não ajuda. Vou dar mais uma vez o exemplo de O Rei do Gado, a pauta estava lá, foi bem escrita e não atrapalhou a trama principal. É outro comentário que eu acho que vai por esse caminho também. É importante. Quantas pautas foram discutidas em novelas ao longo dos anos? O consumo de drogas em O Clone, em 2001, foi muito importante com o Lobato e a Mel. A questão trans também, que é muito importante de ser discutida, que foi muito bem colocada pela Glória Pérez em A Força do Querer. Outras tantas pautas que foram trazidas em novelas do Silvio de Abreu, do Agnaldo Silva, que podem ter sido abordadas em muitos momentos de maneira errada também. Também vamos trazer isso aqui. Também podem ter sido, em vários momentos, trazidas de maneira errada. Mas eu falei isso ontem. Tem uma questão que a Glória Pérez coloca, que é a seguinte. Novela é sobre aproximar. É sobre olhar para a dimensão humana daqueles personagens. E essa cena específica do Afonso, ali com a Odete, para mim é meio do tipo assim, ele é o perfeito, tudo certo, ela é a errada, toda errada. E não traz camadas para cada um desses personagens. Então eu acho que essa é uma questão que complica muito e que eu vejo particularmente a Manuela Dias colocando isso no texto como ela colocava em Amor de Mãe, mas aí era uma trama original, né? Ainda assim tinha personagem sem função, na minha visão, que era o personagem do Vladimir Brista, que fazia a cooperativa de reciclagem lá e tudo mais, mas de novo, tinha pouca história e muito didatismo, e eu acho que isso é problema, mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem gente dizendo que não deveriam ter usado a palavra remake porque mudaram a história, descaracterizaram os personagens, né? Então, acho que é uma questão. Gostei muito da sua análise, teve gente falando aqui, ponderada, ampla, sem a narrativa simples de criticar o elenco, que está fazendo um trabalho incrível, inclusive a Bela Campos, que está seguindo a construção da personagem atual. O discurso ESG ficou perdido mesmo na cena, assim como a questão do tráfico de animais, mas continuo gostando da versão atual e vi a anterior em 88. Só não concordo que as pessoas gostavam mais da Raquel em 88, o personagem era igualmente chato. Esse é outro comentário que eu acho interessante, de quem assistiu em 88 também e fala a respeito disso, né? Tem gente dizendo que a Odete está certíssima, diva, né? Deixa eu ver quem mais. Tem mais gente trazendo também alguns outros pontos, né? E de novo, eu acho que é muito importante a gente falar isso. Eu estou tomando muito esse cuidado aqui, porque é muito fácil quando a gente fala isso cair para uma narrativa vazia de que é tudo mimimi, é tudo... Não, absolutamente. Absolutamente.
todas essas questões, elas têm importância social, elas têm importância aplicada no dia a dia das pessoas. O fato é que quando a gente coloca isso de uma maneira tão solta dentro da novela, sem um propósito que sirva à história, porque no fim das contas a novela é entretenimento, essa é a minha visão. Fez parte de grande transformação social, mas para mim, em primeiro lugar, é entretenimento a novela. Quando ela consegue me trazer o ensinamento de eu olhar para a realidade das pessoas, isso é muito importante. E eu acho que quando a gente traz essas questões de uma maneira tão, às vezes vazia, não vazia de importância, mas vazia de significado, é quase como colocar todas... Essa cena do Afonso, para mim, de fato, foi muito, muito complicada. E aqui nós temos aqui também outra figura que colocou aqui o seguinte: aonde que você vê a atuação de Bela Campos nessa novela? Ainda bem que você não julga atores para premiações e festivais de cinema, porque você, ao invés de entregar um prêmio a Fernanda Montenegro, daria o prêmio para Carla Perez por Cinderela Baiana. Ora, Cinderela Baiana é um clássico do nosso cinema. Eu estou brincando, né, gente? Mas é claro, eu entendo a indignação de quem não gosta de fato de nada da atuação da Bela Campos. Eu entendo essa indignação, mas não acho que seja o caso de também ser a pior escolha que poderia ter sido feita. Eu acho que ela tem alguns momentos, mas enfim. Aqui a galera dizendo isso aqui. Deixa eu ver. A vilã vai acabar virando uma anti-heroína, foi outro comentário que veio, né? Teve gente que dizendo se matarem os personagens chatos não vai sobrar ninguém, né? Outra pessoa dizendo a Odete Roitman atual é bem mais light que a da versão original, por isso está divertindo o telespectador ao invés de gerar asco como em 88. É isso também. Também é esse ponto. Tem assuntos, tem coisas que estão tirando da maneira de falar da Odete Roitman, que ela não está dizendo com todas as letras, transbordando os preconceitos dela, e isso faz com que ela se torne um pouco mais tolerável. Então falta muito isso pra mim nessa Odete Roitman de hoje. Deixa eu ver quem mais. Sorry, parei no elenco bem escolhido. Me disseram isso também. Do que a Globo tinha à disposição hoje, de quem aceita fazer a novela hoje, pegaram os melhores. Essa é a minha percepção, né? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Acho que também tem outra aqui que eu acho que também é importante, é um xingamentinho pra mim, que é importante. O que está dando errado é a encheção de saco de comparar cada cena a cada fala, porque na outra ela falou diferente, olhou pra esquerda, ela piscou 10 vezes, na outra só 9. Não tem quem aguente, gente chata pra cacete, e eu vou concordar com esse comentário que fala pra mim também que eu fui chato pra cacete fazendo essa comparação, porque eu acho que tem gente que tá acelerando demais nessa comparação e fazendo com isso com que a novela tenha um hate desnecessário também. Eu não tô, de novo, estou acompanhando a novela, tô gostando mesmo. Mas eu olho para essas questões pontuais justamente para conseguir olhar também e pensar de que maneira as coisas podem melhorar para a novela, né, mais para frente. Então vamos ver se temos outras questões para a gente poder avaliar mais para frente, mas o fato é que Vale Tudo gera repercussão, infelizmente negativa. Esse GC é da semana passada, não sei porque ele apareceu, mas tudo bem. Vamos lá então com o povo. O povo está aqui conosco nesse momento. Então vamos lá para eu poder trazer os principais comentários e aí a gente vai adiante. Troquei quilos mortais para Domingão com Hulk para te ver. Bem melhor. Ô, Ed Jackson, muito obrigado. Rede Novela também está com a gente. O André, acho que a Globo deveria passar de novo Renascer e Vale Tudo Original como forma de mostrar ao público a burrada de fazer remake. Cadê a galera conosco? O Kilder aqui dizendo que é pra parar de falar que Júnior Guesla é lindo. Eu sou um homem muito bem casado, sou um rapaz muito bem casado, muito bem comprometido há 10 anos, né? Mas a questão do carinho do público tá tudo certo, o Mozão acompanha as lives aqui também, sabe como é que as coisas funcionam. Fagner, meu amigo, boa noite, monstrão. Boa noite, meu querido. Tudo bem contigo? Espero que esteja tudo certo. Fagner é meu amigo monstrão, né? Fagner é meu amigo monstrão. Está sempre aí pelas academias. Grande Fagner. Quem mais? Vamos lá. Ed Jackson, amo Power Couple. Power Couple, como diria nosso querido Gugu, né?
Rede Novela, você acha que a TV Globinho pode voltar? Não volta, não volta. Vou te contar com Rafael Medeiros. Já passou da hora da Globo colocar a Eliana antes do futebol. O Domingão com o Hulk não está funcionando nesse horário. Fagner Barbosa, é verdade que a Globo está encomendando pesquisa da potência comercial do Celso Portiolli? Se ele sair do SBT, tem até pena do canal. Eu também, e eu acho que... E sim, a Globo está encomendando pesquisa sobre o potencial comercial dele. Agora, eu acho que ele não sairia do SBT. Posso estar errando aqui, mas eu acho que ele não sairia do SBT, não. Temos também aqui o nosso amigo André. Cássia Kiss deveria ser a Odete, Adriana Esteves, Heleninha e Letícia Colinha, Fátima. Não sei se esse é o caso, viu? Não sei se esse é o caso da Odete. A Odete eu acho que está muito bem com a Débora Bloch. A questão é o texto. Se o texto não direcionar a Odete para essa vilania mais grande, aí vai ser complicado. Kildaris. Que medida do SBT exibir uma novela mexicana no horário nobre? É uma adaptação à novela turca? O nome dela é As Filhas da Senhora Garcia. Eu acho que a novela mexicana é o que o SBT tem de maior artilharia, né? Então é bom usar. O pessoal fala de Vale Tudo, mas a próxima novela do Aguinaldo Silva também vai ter uma trama que fala de corrupção. Mas o problema não é falar disso. O problema é se ela só servir para falar de corrupção e não servir a história. A história, o enredo novelesco, o folhetim, ele precisa passar por ele pode passar por esse tema, né? Então esse é um ponto. Gosto muito da Paola Oliveira, diz o Fagner, mas percebi que está fazendo um papel muito caricato, digo mesmo da Débora. Eu respeito a tua opinião, Fagner, mas não concordo. Eu acho que para mim as duas estão muito bem. Vou te contar com o Rafael, Vai na Fé, sem dúvida a melhor novela do momento, novela leve e cativante, acho que tá falando de Dona de Mim, né? Lucas Vieira também conosco, Ed Jackson, pelo menos o SBT terá 2 novelas mexicanas inéditas e os policialescos não vão ter 4 horas de duração igual a Record, pelo menos a grade está bem diversa. Também acho, isso é importante. André Cabral, Garota do Momento, parece mais uma novela das 9 do que Vale Tudo, essa Vale Tudo parece novela das 7. Não acho que seja o caso, mas acho que a adaptação de texto tem problemas que denotam isso. A Odete Reutemann jogando videogame parecia uma criança, também achei muito desnecessária a cena. Humaniza demais a personagem. Humaniza demais. Bela Campos está perfeita no papel, diz o Rafael Medeiros. Deca, as novelas turcas e doramas fazem sucesso porque é água com açúcar. Ed Gesla, sábado também é um dia bom pra live. Você trabalha no sábado do seu emprego principal? Não trabalho, mas tem o legalzinho no sábado. Todo sábado, perto das 18 horas. A galera não está vendo a gente aqui. Luiz Henrique Pinho, quem venceu, acerte ou caia. Não consegui acompanhar até o final. Deixa eu ver. Quem mais? A família chegou e flagrou assistindo a Rede Gesla, o Ed Jackson. Engraçado que teve uma novela em que a Adriana Esteves e a Glória Pérez fizeram também, que foi um fiasco, foi Babilônia, 2015, né? É cada 50 mais chato, fazendo comparações com a de 88. Eu faço também. Então eu sou 50 mais. Atualizaram demais os vilões a ponto de descaracterizarem. É isso. Ed Jackson, o remake de Pantanal foi seguido ao pé da letra, olha, muito próximo. Muito próximo. Então vamos ver de que maneira a gente vai ter esse olhar, mas tem questões importantes, né? Vamos ver quem mais. Olivaldo Coelho, muita gente com ranço da Raquel, Santinha e boazinha demais, todo mundo é mal em algum momento. Também acho, mas a Raquel da Regina Duarte era igual, era bem parecido. A Manuela Dias está cometendo o mesmo erro do João Emanuel Carneiro, popularizar o vilão como queridinho, mas isso não é um problema. A Carminha, por exemplo, era aquele personagem que a gente amava odiar. Aí é outra questão. Né? Vamos adiante. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Transformaram a Odete na tiazona da galera. Eu não sei porque o público julga tanto a Bela Campos, diz aqui o Ed. Pra mim ela é grande destaque da novela, não ligo pra Odete Reutemann, prefiro a Maria de Fátima. Em uma entrevista com a Débora Bloch, falou sobre isso. A extrema-direita vai amar a Odete. Mas não acho que seja o caso especificamente da extrema-direita. É que tem alguns momentos, esse momento com o Afonso, alguns outros momentos em que ela dá umas diretas que ninguém dá, eu acho que o público acaba se identificando. Não necessariamente pela questão política. Quem mais? Vamos lá. A Odete não era para ser odiada, pelo visto deu efeito rebote. É isso, esse é o problema. Felipe Vidal, você não acha que se a Odete viesse como vilã, talvez não como antes, mas ainda assim vilã, sem alcoolista, seria mais aceitável? Talvez jogasse videogames de mortes. Eu acho que sim, Felipe. Acho que essa é a questão, entendeu? A Odete a Odete Reutemann, personagem, é extremamente preconceituosa, extremamente preconceituosa em todos os níveis, né? Social, racial, no nível também
da questão com o Brasil, ela tem um ódio do Brasil, mas tira o dinheiro dela daqui, né? Os preconceitos da Odete estão muito suavizados nessa versão. Se ela tivesse mais essa liberdade de falar as atrocidades que a Odete de 88 falava, aí eu acho que teria o efeito que a Odete de 88 tinha. Assim, como diz o nosso amigo, ela vira da galera. Você acha difícil uma novela muito popular, por mais datada que seja, conseguir ser atemporal devido aos temas? Eu não acho difícil. Acho que quando serve a história, sempre funciona. Raquel da primeira versão também era muito correta. O Alex Abreu, o pior é usar direita e esquerda para definir quem é do bem e quem é do mal na trama. Gilberto Braga era mais sutil. Os atos dos personagens falavam por si só, dispensavam rótulos. Perfeito. Esse é o ponto. Todo mundo é dono de alguma complexidade. Né? Todo mundo é dono de alguma complexidade, então esse é um ponto. Novo canal, Gesla, assisti Vale Tudo de 88 em 2024, encontrei 3 problemas drásticos da versão da Manuela Dias. Alterou quase todas as histórias secundárias e eliminou os personagens que eram importantes para a trama principal. Diz aqui o Novo Canal, né? O remake de Pantanal foi seguido ao pé da letra? Basicamente, acho que sim. Né? Quem mais? Deixa eu ver. Deca, já falei aqui esse comentário, estou lendo de trás para frente. Vamos ver quem mais aqui com a gente. Oi, polvo, quantos tentáculos tem? Todo um tss, né, para o glorioso Kildare Senna. Renato, por exemplo, era o contraponto do Marco Aurélio. Renato, empresário honesto, que passou por dificuldades financeiras, e Marco Aurélio, empresário corrupto. Afonso amava o Brasil e queria assumir a TCA. Exato, ele queria assumir a TCA, depois ele ia fazer do jeito dele e tal. E não que a gente não pudesse incluir nesse Afonso de hoje uma ideia de ESG, por exemplo, dessas questões. ESG, para quem não sabe, é essa questão empresarial de se preocupar com o meio ambiente, com a comunidade, com valores importantes para a empresa, né? E não que o Afonso não pudesse lutar por isso, ele poderia lutar por isso, só que parece que ele só quer lutar por isso. E aí esvazia o personagem do Afonso também, que teria muita coisa boa para contribuir. Então essa é uma questão. Deca, vamos ser sinceros, o povo não gosta de pensar, só gosta de histórias românticas. Mas é que pela história romântica você pode também provocar discussão. Esse é um ponto. Minha visão. Quem mais? Deca, Vale Tudo de 88 bombou porque naquela época não tinha canais de streaming e o YouTube. Mas aí eu não falo nem da questão de bombar na audiência. Poderia estar dando a mesma audiência, mas com uma repercussão mais positiva. Eu tenho essa impressão. A Paola é muito gata para fazer uma Heleninha. Diz aqui, não me lembro quem. Deixa eu ver. Chat bombando. Deixa eu ver quem mais. Kildare eu acompanho legalzinho a versão das 22. Achei Pantanal novela muito boba, prefiro o Renascer, diz o Lucas Vieira. Respeito a opinião, mas eu prefiro Pantanal. Gostava muito. Cauã Silva, é verdade que o Márcio Garcia vai apresentar o Canta Comigo? Tinha uma negociação ali, mas não sei se ela chegou aí adiante, né? Você que está acompanhando nesse momento, deixe o seu like e também faça parte do nosso canal no WhatsApp, lá eu mando todas as nossas lives para você poder acompanhar. Deixa eu ver, Paulinho, o programa Silvio Santos está dando 6.5, Luciano 14.3, foi bem empurrado pelo futebol, né? Felipe Vidal também. Léo, tá ligado? Você sente Vale Tudo, o roteiro está infantilizado, sensação que Dona Iris está escrevendo? Não acho que seja esse o caso. Eu acho que tá tendo muito didatismo, é isso que me incomoda um pouco. Gildo era o personagem que trazia importante discussão social, mas curiosamente a Manuela Dias fez ele virar branco, maior de idade e mulher. É que eu acho que também aqui tem uma adaptação e eu acho interessante trazer a Gilda, esse é um ponto que eu acho importante, né? Porque nessa época existia a questão do trabalho infantil e era visto como algo natural, né? Então eu acho que também contornar essa questão e trazer outra perspectiva é importante. Então eu acho que, na minha visão, esse ponto não é tão determinante. Deixa eu ver aqui. Luiz Bate vai apresentar o Alô Você no SBT, diz o Cauã Silva, né? Wesley Lola, agora sim, Wesley Lola aqui conosco, dizendo o seguinte: boa noite, Gesla, não gosto dessa comparação, quase que doentia de Vale Tudo com a versão de 88, mas fazer remake causa esse risco, ainda mais com grandes novelas do passado. É isso mesmo. Eu vi o Nobari passando lá atrás, acende um incenso no estúdio. Ó, quem sabe. Nobari, passou ali atrás? Eu não vi. Quem mais? Eu tinha medo do Alexandre da Viagem, diz a Ana Paula. Léo tá ligado aqui na Rede Gesla, coisa boa. Obrigado, viu, Léo? Parabéns pelo trabalho também.
Cauã Silva também com a gente. Chaparron. Deixa eu ver se eu chego de novo no Chaparron. Já passou aqui. Rodrigo Diniz e Léo tá ligado, já passaram por aqui. Só falta o Ricardo Dourado. Coisa boa. Ricardo conosco. Olivaldo. Deixa eu ver. Dia 1º de julho estreia Paulo Apóstolo. Cauã Silva mora em Paraisópolis. Grande abraço pra você, pra todos em Paraisópolis também. Guilherme. Boa noite aqui em casa, Domingo Legal sempre. Cristiano Oliveira, Guesla, boa noite. Incrível como Domingo Legal é um programa simples e consegue vencer a Record todo domingo. É verdade. O Cantor Belo vai estar na próxima novela da Globo. Sim, 3 Graças de Agnaldo Silva terá o Cantor Belo. Né? Gustavo Henrique, será que o enxágue no número de funcionários da Globo está prejudicando a produção das novelas? Eu acho que tem uma questão de não conseguir mais tanto esses atores consagrados, né? O Wesley Lola, Guesla, você acha que se o Portiolli investisse nas noites de domingo, ganharia do Hulk? Acho que não, porque ali tem o empurra do futebol, que funciona bem. Cauã Silva, já falei. Lucas Vieira, o Globo está fazendo parceria com a Telemundo para séries e filmes, o que acho interessante, acho que pode render bem, acho que pode funcionar bem, porque a Telemundo é uma gigante, né? Deixa eu ver. Idair Alves está conosco, Kio Daricena e Guesla, as emissoras do Sul estão preparadas para festas juninas, porque aqui no Ceará deve estar perto de começar. Aqui não tem tanto essa força, né, da tradição da festa junina, é uma festa belíssima do nosso Nordeste, né, o Ceará tem muita força nesse sentido, então é uma questão. Quem mais? Ed Jackson conosco, Felipe Vidal, a viagem está dando medo em geral de Portugal. Felipe Vidal está em Portugal? Está em Portugal, Felipe Vidal. Quando assisti o remake de Tititi em 2010, não tive essa coisa de comparar as cenas da original, até porque misturava com Plumas e Paetês, né? É verdade, é isso aí. Thiago Martins, o Celso é um último grande comunicador da TV brasileira, melhor que o Hulk, que está só por ser queridinho do mercado. Eu acho que não é questão de queridinho do mercado, os dois vendem muito bem. O Portiolli, ele é da escola animador de auditório. O Luciano é da escola roteiro, né? Roteiro e questões importantes nesse sentido. Então eu acho que tem diferença entre os dois, diferença grande entre os dois, mas eu gosto muito do que a gente tem nesse sentido. Vamos lá. André Cabral, já falei. É isso, acho que é isso. Ana Paula pediu pra ficar até meia-noite por aqui, mas minha gente, eu sou um homem de família, sou um homem casado, tenho que jantar, vou ficar com o mozão mais pra frente, acompanhar a programação noturna, mas teremos aqui também a reprise desse programa mais tarde e os cortes também que são importantes. Reginaldo Júnior, opa, boa noite. Um programa da Eliana na Globo antes do futebol poderia ser uma solução para esse horário da Globo antes do futebol, que vem com problemas há muito tempo? Eu acho que talvez, mas é uma questão que vai ser mais pra frente. Né? A Globo tem um problema clássico ali, eu acho que não é pelo produto que ela coloca, mas pelo fato da fidelidade do público com o Portiolli. Cadê o The Voice do SBT? O Fagner Barbosa, Luiz Henrique Pinho, que achou da nova programação do SBT? Gostei, Luiz, eu acho que está indo pelo caminho de fato ser o SBT raiz, né? Vamos lá. Sou um ícone da live, o Chaparron, é mesmo. Por isso que o Celso Portiolli tem aquela aura do Silvio Santos que nunca saiu do SBT, ele tá desde 96 lá, é isso. Dani confirmou o The Voice, sim, vai ter o The Voice, só que no segundo semestre. Gosto do Luciano Huck, o Caldeirão sem ele nunca mais foi o mesmo, diz o Ed Jackson. Então é isso, minha gente, então é isso. Muito bem, minha gente, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, vem aí o Fantástico no Domingão da Guesla, e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho, um longo resenha televisiva hoje. Power Couple vai ficar para amanhã. Um grande beijo para todo mundo e até amanhã. Sistema bem. No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Áudio Consorreal. Sistema. Sistema bem. No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Áudio Consorreal. Sistema. Sistema bem. No...